Boa noite, pessoal. Vou tirar o óculos hoje. Como é que vocês estão? Hoje é um dia... Ai, gente, muito especial. Porque essa pessoa que vai entrar, ela é muito especial. Para muitas outras pessoas, mas para mim também. Já temos 2 pessoas aqui. 3. Gente, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que me inspira muito. Me inspira como pessoa que sou, como ser humano, como mulher negra, como professora. E também me inspira muito. Ela já chegou porque ela é pontual. Pontual. Vou te chamar. Convidada. Ai, que lindeza. Será que ela vai aceitar? Ela aceitou! Boa noite! Pontualíssima, gente! Faz parte! Maravilhosa! Presente, vou tirar a musiquinha de fundo. Bom, sei nem como é que eu vou começar. Não tenho nem roupa para esse dia de hoje. Não, mentira, tenho sim. Tem sim! Estou preparada. Já nasci preparada, não é? É isso, nascemos preparadas. Nascemos preparadas. E hoje eu tô aqui com a minha canequinha do amor. Pessoal, já vão pegando sua água, vão sentando confortavelmente, que hoje vai ser aquela conversa gostosa. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher extremamente inspiradora, Kilsan de Oliveira. Uma professora, uma pesquisadora, um ser humano que eu aprendi a amar. Na verdade, eu nem precisei aprender a amar. Kilsan, eu já te amo desde a primeira vez que eu te conheci, tá? Então, é uma honra poder conversar com você. A Kilsan tem muita coisa para dizer. Então, eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, que estão amarrados no topo da minha cabeça. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul, uso brincos de... Ai, é uma semente e tem uma pontinha azul. Eu acho que é isso, estou sem óculos hoje. Kilsan, você poderia se audiodescrever, por gentileza? Sim. Eu sou uma mulher de pele preta, estou com óculos, estou com brincos, um par de brincos de búzios, estou com coque na cabeça, meu fio de contas, de minha mãe Oxum, e um vestido azul com vinho, lilás, algo nesse sentido. Bom, a gente esqueceu de dizer, mas no fundo eu tenho uma estante e aqui o Santo é uma estante muito linda também no fundo. Estante, E a, verdade, um e a estante com gente vai falar livros. muito sobre essa estante, certo? Bom, Certo. eu quero só dizer, assim, eu comecei essas lives que este ano, e essas lives têm um pouco da inquietação que a gente tem ao escutar histórias de outros professores e professoras, ao estar dentro da escola, e essa live surgiu de uma inquietação de uma professora minha amiga. Abril estava chegando, e ela disse assim para mim, Ayô, a coordenadora já pediu planejamento e tem professoras que vão pintar as crianças em abril, com 2 faixinhas vermelhas. Eu falei, não é possível. Bom, a partir disso, eu fiz uma live com um colega meu que está aqui, colega não, amigo, irmão, que é o Lucas, que é professor de educação infantil, é um homem preto, professor de educação infantil, e eu disse, Lucas, vamos contar para as pessoas que já deu disso e que a gente pode fazer outras coisas, não é só em abril, não é só em novembro, enfim. E aí eu fui convidando outras pessoas, convidei logo em seguida a Natália, que é uma professora de bebês, e ela foi contando como é possível e como é importante trabalhar a educação das relações étnico-raciais com bebês. Porque tem gente que se espanta aqui e fala, mas com bebês? Sim, com bebês. Natália, enfim, foi um ótimo encontro. E o último encontro foi também com um amigo meu, porque a gente não anda só, que é o Oliveira, que é um estudante da UFSCar, que é de Guiné-Bissau. E ele veio nos trazer como
que Guiné-Bissau, um país do continente africano, pode nos ajudar a pensar a educação das relações étnico-raciais. E aí eu fiquei um tempo descansando, fazendo coisas, e eis que trocamos mensagens, eu e Kyu-san. Kyu-san postou um vídeo que eu falei, gente, é isso. Ela postou um vídeo falando sobre a praxis e a teoria. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Quem não viu o vídeo, por favor, então aqui já tem o arroba da Kyu-san, siga Kyu-san de Oliveira, assista esse vídeo e outros tantos vídeos, tá? E hoje a gente vai fazer uma conversa deliciosa falando da praxis e da teoria pensando a literatura infantil. Kyu-san, primeira pergunta. O que praxis e teorias fazem na literatura infantil e não qualquer literatura infantil? Na literatura infantil negro-brasileira do encantamento. Arrasou! Pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui com você. Aió, enfim, eu adoro chamar Aió de Aió. Ela fala Aiô, mas Aió na língua iorubá é alegria. Então, ela representa isso para mim. Então, eu sempre falo com o O aberto, tá? O O aberto. Aió, alegria, festa. Então, uma honra estar aqui com você, uma honra estar com os nossos convidados aqui. Gratidão pelas presenças. A sua pergunta, para mim, ela é simples. Juntar a teoria com a prática, né? Com a praxis, dá qualidade nos textos literários. Só isso. Porque as pessoas aí, ó, acham que é muito simples escrever literatura infantil. Ah, é criança. Basta colocar umas palavras no diminutivo, menininha, amorzinho, que está escrevendo literatura infantil. Basta juntar palavras contando uma história para achar que está fazendo literatura infantil. E não, porque a literatura, ela necessita de uma palavrinha que é aquele toque, aquele tempero especial, que é o encanto. Se você não trouxer para as narrativas, para aquelas junções de palavras, um encantamento, uma magia, o feitiço não acontece. A gente não consegue trazer o leitor e a leitora. E lembrar que essa magia está muito associada àquilo que cada um se interessa, aos temas de cada um, às experiências de cada um. Mas não só. Está ligado também com a qualidade do que você escreve, a forma com que você escreve, para trazer o encantamento. Nós poderemos aqui construir um texto coletivo, cada uma de nós aqui presentes. E cada um vai ser diferente do outro. Ainda que com encantamento, cada um é capaz de trazer um encanto, um quequê, um elemento fundamental que faz parte da sua forma de escrever, de estudar, de pesquisar, de experiências no mundo, seu corpo no mundo, para encantar a partir de uma história, a partir dessa junção das palavras. Então, a teoria unida à prática, ela só traz qualidade a qualquer texto, inclusive os literários. Não é porque estamos lidando com a fantasia que não é preciso trazer qualidade ou rigor teórico para as questões. Perfeito, Kio. E quando você fala de encantamento, de qualidade no texto, eu posso te pedir licença e ler um trecho? E aí, quero dizer para as pessoas, sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. E a literatura infantil que a Kyu-san produz, ela causa um movimento, principalmente, e eu vou dizer enquanto adulta, como que a literatura tomou conta da minha vida. Bom, a literatura já faz parte da minha vida por outros motivos, mas a literatura infantil, enquanto professora, mas enquanto pesquisadora, e aí eu fui entendendo essa praxis e essa teoria dentro do livro infantil, veio para mim através da pesquisa de mestrado. E um dos livros que eu analisei no mestrado
foi essa obra, e eu posso dizer que é uma obra de arte. O Mundo no Black Power, de Tayó, de Kilsan de Oliveira, ilustrações de Thaisa Borges. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem aonde está essa qualidade e esse encantamento. Kilsan, você me permite? Com certeza. Curiosa. Tayó tem 6 anos. É uma menina de beleza rara. Encantadora. Sua alegria contagia a todos que perto dela ficam. Seu rosto parece uma moldura de valor que destaca belezas infinitas. Seus olhos são negros, tão negros quanto as mais escuras e belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. Seu nariz parece mais uma larga e valiosa pepita de ouro. Grossos e escuros, como o orobô, seus lábios encantam, se movendo para dizer palavras de amor. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que ela mais gosta ostenta seu enorme cabelo crespo, sempre com um penteado chamado Black Power. Vou mostrar aqui a ilustração. Percebam o uso das palavras. Ah, mas é para criança, a criança não vai entender. Não tem diminutivo. As palavras vão envolvendo crianças e adultos. Bom, vou parar por aqui e já deixo aqui a indicação. Se você não conhece, procure saber. O Mundo no Black Power de Tayó. Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu cabelo é ruim, Tayó responde: o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. E aí ó, eu trago esse trecho que na sequência do que você leu e finalizou, porque aqui tá a magia também. Porque esse trecho é um trecho real da minha trajetória como professora. Era 1990 e eu tinha uma aluna na EMEI, na Escola Municipal de Educação Infantil aqui de Santo André, na primeira gestão do Celso Daniel, o ex-prefeito Celso Daniel. Eu dava aula numa EMEI chamada Praça Internacional. E lá eu estava com uma turminha de 4 anos, Jardim 1. E de negras na sala de aula éramos eu e essa aluna Janaína. Janaína sofria toda a violência que aquelas bebezonas e bebezões de 4 anos podiam reproduzir. Porque eles diziam: minha mãe falou, meu pai falou que não é para eu brincar com ela porque ela é preta, porque ela usa chinelo de dedo. Chinelo de dedo na década de 90 eram Havaianas, tá, gente? Que não valia nada. E as mães faziam uma separação, tanto desde a década de 80, entre crianças que iam para a escola, para os berçários, enfim, com chinelinho de dedo Havaiana, que eram pobres. Então, as mães e avós orientavam as crianças a não se comunicarem, brincarem, enfim, com crianças que usavam chinelo de dedo, chinelo Havaiana. Veja bem as mudanças de valores, né? E a Janaína sofria toda sorte de violência e ela chorava muito. E a Janaína, e eu comecei a desenvolver um projeto de educação antirracista para que aquelas crianças, enfim, superassem aquela reprodução, aquele ciclo vicioso de reproduções de falas racistas dos seus familiares.
E isso começou desde o início do ano. Quando dá mais ou menos o mês de outubro, a Janaína se aproxima da minha mesa, só que dessa vez ela não chorava. E ela disse, ô, pô, eu falei, diga, Jan, o que foi? Aí ela falou, fulano, que eu não me lembro mais o nome dele, eu lembro o nome da Janaína. Ele falou que o meu cabelo é duro, que o meu cabelo é ruim. Como ela não chorou, eu perguntei assim, Janaína, e dessa vez você conseguiu dar uma resposta para ele? Olha ela. Ai, que graça. E que você falou para ele, Janaína? Eu falei que meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Então, essa é minha homenagem a Janaína, no livro Mundo no Black Power de Taió, que é de 2013, que me colocou numa lista da ONU de uma das 10 escritoras mais importantes do mundo em termos de direitos humanos para as crianças, e eu sou a única brasileira nessa lista. Então, para mim é um orgulho tremendo, porque a minha literatura ela é toda inspirada nos meus 38 anos como professora. E as pessoas acham que o nosso território não tem encanto. E tem muito encanto. Eu amo ser professora, eu amo ser educadora, eu amo todos esses processos, enfim, esse vucu-vucu, professor e luta, disputa de narrativa. Não, mas eu quero, a gente tem que montar esse projeto sim, na escola. Enfim, é algo para mim que enriquece qualquer natureza humana. É ser professora, é estar nesse meio, é entender um pouquinho isso que a gente vive. Então, eu acho que daí vem esse encanto na literatura, porque uma vez que eu escrevo a partir das minhas experiências com as crianças, é algo muito real, né? Algo muito vivo e mágico, porque sempre tem uma solução. Se a solução não vem por nós, adultos, a solução vem pelas crianças. E isso é mágico, isso é incrível, né? E é isso que eu quero sempre compartilhar na minha literatura. E é isso que nos toca, Kyu-san. Nos toca, e eu vou dizer enquanto adulta, né? Quando eu fiz a... Tem gente aqui dizendo que a história é linda. A Kyu-san tem história, assim, pra gente ficar uma noite aqui, as mil e uma noites. As mil e uma noites. Por conta da dissertação, eu precisei ficar lendo mais de uma vez, né? E eu utilizei uma estratégia, Kyu-san, que no final, algumas personagens conversam umas com as outras. E aí, tem um livro, eu nem sei se eu posso citar o nome, enfim. Eu vou citar, vou citar. Tem um livro que a personagem, ela não tem esse... Ela não se sabe uma menina negra como a Taiyo. Ela não ama o seu cabelo. Ela tem vergonha do cabelo, porque a personagem passa a mesma situação em relação ao cabelo. E aí, na minha dissertação, enfim, fiz toda uma coisa ali teórica, meio literária, e coloquei Taiyo para conversar com essa personagem. E Taiyo vai dizer, olha, querida, sua mãe não penteia o seu cabelo, ela não coloca florzinhas no cabelo e tal, e as duas conversam. Então, só para dizer como que isso também acaba indo para um texto acadêmico, né? Mas agora eu quero ir para outro ponto. Eu quero falar de ilustração. Porque eu sei o quanto você cuida de quem vai ilustrar, o que vai ilustrar e como vai ilustrar. Você cuida muito disso e você fala muito. Uma vez, aqui o Sam participou de uma banca, foi uma qualificação da Maria Fernanda aqui na UFSCar, e eu estava lá, sentadinha, Ana estava lá, Ana Juvenal, e aí que o Sam deu uma aula sobre ilustração. Eu fiquei chocada, porque tem alguns livros, e eu nem vou perder tempo com isso, e ela disse, olha, tem um livro tal, olha o tamanho do pé dessa personagem negra, dessa criança negra. Olha os olhos. Reparem, isso não é bonito. Criança nenhuma quer se ver numa figura como essa. E aí eu comecei a ter um olhar para a ilustração. E aí que o Sam lança, entre tantos outros, que é assim, que o Sam lança, eu já comprei. Ela lança, eu já comprei. Ela lança, eu já comprei. E aí existe toda uma demanda para livros para bebês e sobre bebês. E eu também sou uma pesquisadora
da educação das relações étnico-raciais. E tem um livro, né, que ele é central, e eu já vou fazer propaganda desse livro, que é O Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Estão vendo que é central, né? Isso mesmo. Tava aqui, ó, gente. Central. Só vou abrir um parênteses antes, que teve uma vez, eu acho que foi na época da pandemia, e eu vivi uma coisa assim de infância. Uma amiga falou assim, não sei se vocês estavam juntas, mas ela falou assim, vamos brincar que você é a Kyu-san e eu sou a Eliane Cavaleiro? Eu falei, vamos. Porque, enfim, a fisionomia era muito parecida. Essa minha amiga Vivi tem dreads, ela falou, vamos brincar que eu sou a Eliane Cavaleiro e você é a Kyu-san? Eu falei, vamos. Então pronto, é disso que eu tô falando. Bom, mas voltando. Adoro! Voltando a esse livro, quem não conhece esse livro, procure saber. Como diz o Kyu-san, procure saber, tá? Este livro e uma outra tese de doutorado, que é da Fabiana Oliveira, vai falar sobre a realidade de crianças negras dentro da educação infantil. E o livro, Eliane Cavaleiro, Fabiana Oliveira, tá. E aí tem um trecho da Fabiana de Oliveira que ela vai dizer, na Eliane Cavaleiro também tem, ela vai dizer que as professoras, que ela, na pesquisa dela, pesquisa acadêmica e científica, tá, gente? Falo isso nas formações. Ela não viu, ela achou, ela sentiu, não, ela viu, ela tomou nota e ela fez uma tese ou uma dissertação. Aqui a gente está falando de ciência. De um ano de pesquisa etnográfica, sentada nos bancos escolares quase todos os dias, porque nós éramos amigas na década de 90, eu e Eliane Cavaleiro participamos, íamos acompanhando, fazendo as avaliações de todo o material colhido, e ela fazia uma descrição densa, como Geertz, tá? É um negócio que esse material tem tanto material escrito que não entrou nem na dissertação e nem nesse livro, tão pouco, que é uma coisa de louco, que a gente poderia comprovar por mais de 200 anos tudo isso que a gente tem falado e tem debatido na educação antirracista. É isso mesmo. Então, vocês estão escutando. A Eliane Cavaleiro não falou, eu acho que. Ela fez uma pesquisa. Nós estamos falando de pesquisa científica acadêmica, tá? Bom, e Eliane Cavaleiro, li Fabiana de Oliveira, e eis que tem um dado comum, as duas. Tem vários, mas tem um comum, que é crianças negras são menos tocadas. E a gente sabe o quanto o toque físico é importante na educação infantil. A gente sabe disso. Isso é fato. Quando eu falo isso nas formações, as professoras falam, imagina. Isso é verdade. E isso perdura. E a gente sabe muito bem disso. Bom, passa-se um tempo. Eis que eu abro um livro de Kyu-san. Kyu-san vai lançar um livro, Aquila está feliz. Muito bem. E aquela ansiedade quando você tem ele aí, porque o meu está emprestado. Bom, muito que bem. Aí eu vou passando as páginas. Vamos já combinar aqui uma ilustração de um bebê lindo. E eu chego numa página dupla. Pode mostrar. Será que é essa? É essa. E aí eu falo, não é possível. Gente, será que ela leu? Será que ela sabe? Não, ela sabe. E aí eu ouso e pergunto. Aí eu acho que eu mandei o áudio para você. Falei, Kyu-san, olha só. Eu cheguei nessa página. Essa página tem a ver com o que a Eliane Cavaleiro falou e que a Kyu-san disse, sim, aí. Sim, tem tudo a ver. Então, Kyu-san, para mim, essa é a página da praxis e da teoria. Essa, e eu, sabe quando você se depara e fala, gente, mas ela sabe, tá aqui, tá dito aqui. Que eu gostaria muito que você comentasse. Ai, gente, eu adoro comentar isso, porque é algo maravilhoso, né? Como já foi dito aqui, para quem não estava, é que precisa de muita ciência, muito talento para escrever para as infâncias, tá, gente? Não é qualquer coisa, não. E eu me valho de tudo aquilo que eu aprendi.
não só aquilo que eu experienciei como pessoa, ou como uma criança negra, como uma jovem adolescente, uma mulher adulta, uma jovem senhora como sou agora, enfim, mas na minha relação com a educação, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que me movimenta, enfim, qualifica os meus textos, qualifica as imagens. Eu não desenho. Eu amaria desenhar porque eu ia ilustrar e ia escrever tudo ao mesmo tempo, mas também isso não me faz diferença, porque eu sou enxerida mesmo, e eu acho que inaugurei no Brasil uma forma de escritores negros, porque os brancos não precisam ter essa preocupação, mas nós negros sim, de estarmos acompanhando esse processo da ilustração. Porque não sei se vocês sabem, pessoal, a gente entrega um texto numa editora e ela que se incumbe de trazer o ilustrador. Às vezes nem comunica aos autores quem será esse ilustrador. E os autores e autoras terão a grande surpresa lá na frente de pegar o seu livro quando ele sai da gráfica junto com todo mundo. Ai, E ai, aí ai. vai ter a surpresa. Então, há escritores, por exemplo, Heloísa Pires fala para mim, tem um livro que o que eu não aguento olhar, eu não aguento pegar ele na mão. Tamanho asco a ilustração. Meu Deus do Então, céu. para mim, isso não tem lógica. Aí, ó, você entregar um texto e as pessoas se responsabilizam por isso. Editores. Bom, nós estamos fazendo literatura negro-brasileira. Nós estamos fazendo uma literatura que o negro está contextualizado enquanto personagem de forma positiva. Então, eu vou olhar se aquele ilustrador, eu preciso acompanhar a ilustração para ver se aquele ilustrador está fazendo aquele pezão, está Uhum. fazendo aquele oi esbugalhado, sempre assustado dos personagens Sim. negros. Reparem, Ou mesmo eu o blackface, né, que o o Sam? blackface, eu preciso ver, eu preciso saber. Vocês já pensaram? E essa foi minha ameaça por muitos anos nas editoras, lá no começo, para que elas cedessem a informação e me colocasse numa reunião, ainda que online, com o ilustrador, para eu dar uns caminhos. Uhum. Porque eu dizia o seguinte, eu sou uma militante brasileira reconhecida, antiga no movimento negro unificado. Se Uhum. sai um livro meu com uma ilustração de personagens negros indevida, o povo não vai querer saber se é aqui o Sangracinha ou não. Vão para Uhum. cima de todos os jeitos e formas. O povo se assustava e abria a exceção. Eu comecei assim, na ameaça. Muito rapidamente, já comecei a colocar cláusula no contrato. Então, eu sou Boa. a única autora preta que tem cláusula no contrato que eu vou acompanhar e vou escolher o ilustrador do meu bem-querer. E eu faço isso tudo bonitinho, junto com a editora. Olha, eu tenho esses aqui, dá uma olhada no perfil, o que, que vocês acham? Esse aqui eu acho que tem um Hum. perfil. Sento com a equipe de que cuida da parte de artes de cada editora. E aí, vamos lá, olha. Veja bem, eu faço de uma forma democrática, assim, entendeu? Mas eu tenho que participar do processo. Por quê? O texto nasce já com cenas. Como é que ia sair, por exemplo, aqui a ilustração é do Rodrigo Andrade. Quando ele trouxe a ideia dele, quando eu descrevi a cena, a professora Branca, ele desenhou e ele fala para mim, essa professora não tinha que ser negra? Professora negra embalando o bebê negro, né? Falei, não. Uhum. Tem que ser a professora branca, porque lá no livro da Eliane Cavaleiro, Que ela está página. comprovando aqui nas conclusões, no andamento do trabalho, que as crianças negras são menos tocadas pelas professoras brancas. Então, aqui é um estímulo positivo para uma professora branca, qualquer do nosso país, segurar o bebê. Amor. O bebê não vai passar tinta preta para a pele dela.
não vai espetar a pele dela com o cabelo crespo, porque o cabelo crespo é fofinho. Então, a professora Branca precisa aprender a acariciar o cabelo do bebê, dos estudantes negros. Então, isso é muito importante. E quem é que tem essa sacação? São todas as pessoas negras? Eu posso garantir para você que no meio da literatura, da escrita e da ilustração, não. A questão é que eu agrego uma militância séria, agrego os meus estudos teóricos que se juntam à prática. Aí, meu amor, você vai escrever livros de sucesso sempre que vão dizer direto para os estudantes, para os profissionais da educação. É essa brincadeira que você fala aí, ó. Né? Vamos brincar que você é Eliane Cavaleiro e eu sou... As pessoas falam muito, professoras comigo, desse tipo de brincadeira a partir dos meus livros e da coleção. As pessoas, quem me acompanha, não se contenta em ter um livro ou outro. Vão acompanhando e vão fazendo a coleção. Cada lançamento tá lá. Tem os livros de Kyo-san. Tem gente que tem livro que eu não tenho. Por exemplo, Menina Pretinha é um livro que eu nem consigo com a editora. Mas tem gente que tem, eu não tenho mais Menina Pretinha. Sumiram com o meu Menina Pretinha. Então, assim, tem isso. Então, as pessoas vão. Por quê? Porque fala com verdade, porque é ilustrado com verdade. Eu sempre digo para os ilustradores, eu quero ver o meu rosto, eu quero ver o rosto da Ió, eu quero ver o rosto dos meus sobrinhos, dos meus vizinhos, dos meus alunos pretinhos. Eu quero me ver nos personagens. Enquanto eu não me vejo, eu não aprovo uma ilustração. Então, isso também me dá um estofo para garantir uma qualidade nos livros que começam a ter agora, a partir dessa minha caminhada, e eu tenho visto que eu pedi para ver, eu quero saber, né? Eu estou envolvida numa coleção de literatura negro-brasileira, e ó, depois a gente pode falar disso. Vamos falar? Já vão sair 20 livros com 20 escritores e escritoras e 20 ilustradores e ilustradores negros. A primeira etapa, eu tô com 5 livros que já saíram. Hoje saíram mais 8 e até o final da semana saem o restante, que é um total de 20 livros de coleção da literatura negro-brasileira. Eu faço a curadoria. Portanto, são histórias altamente críticas. Nem sempre estão falando de racismo, porque não é isso também. Não é isso. A gente quer sonhar, a gente quer brincar, quer contar uma história de soltar pipa. É isso também. Mas é algo revolucionário no país em termos de editora. E aí eu estou trabalhando agora, a partir dessa semana, na segunda etapa. São mais 30 textos e livros. Olha o que vem por aí. Então, isso é luta. Isso são os escritores e escritoras pretos e pretas que vieram antes da gente e foram construindo uma caminhada e mostrando isso é bom fazer, isso eu não quero fazer, isso aqui eu acho que dá para apertar mais o calcanhar aqui, dá para incomodar mais, dá para ser a pedra, e eu posso ser a pedra porque eu tenho estofo para ser pedra no calçado das pessoas. Não tô aí se vão gostar de mim ou não. O que eu penso é, tem crianças na ponta, e essas crianças, elas precisam receber o melhor da gente. E se o melhor da gente vem através de uma antipatia que as pessoas desenvolvem por mim, por eu ser dura ou pontual nas coisas, cri-cri, é isso que vamos ter. Mas a gente vai garantir a qualidade para aquelas crianças na ponta. Essa é a minha questão. E isso a gente aprende na militância, né, aí, ó? A militância que faz a gente ficar desse jeito. Eu não quero saber se eu sou queridinha das pessoas. Não eu não quero ser a queridinha. Sabe? Aliás, eu tô acostumada com o contrário. Difícil é me aceitar como queridinha das pessoas. Porque a revolução exige isso. Você não vai achar que as pessoas vão ficar passando a mão na tua cabeça o tempo todo. E de fato não passam. Para além de achar que a gente sempre é durona, né? Então, enfim, ela não precisa de nada. Ela é durona.
Mas é isso. Eu sou capaz de ficar extremamente dura quando eu penso em quem está na ponta. A vulnerabilidade das crianças na mão de profissionais da educação que muitas vezes não dão nem conta da existência do racismo no Brasil. Veja bem, eu fiquei 4 dias no Sul, voltei domingo, estou até constipada, porque era assim, 9 graus, enfim. E eu fui fazer a abertura de um simpósio, que eu acabei nem muito entendendo como eu parei lá em Novo Hamburgo para fazer a abertura de um simpósio da educação de uma escola cristã, enfim. 450 professores, eu avistei 3 negros. E ali, enfim, foram fazer uma reclamação